Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, eu estava pensando aqui, só o fato de nós termos a liberdade de podermos falar do Evangelho, de podermos orar juntos, isso é uma bênção muito grande. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo hoje estão sendo perseguidos ao redor do mundo e eles não podem sequer ter uma Bíblia em casa, eles não podem orar em público, e é por causa disso que nós devemos valorizar esses momentos que Deus nos proporciona. E se você está aqui pela primeira vez, saiba que não é por acaso. Deus te trouxe a esse vídeo porque Ele tem algo importante para te dizer. Hoje eu vou te ensinar lições sobre fé, sobre perseverança, que talvez você nunca tenha ouvido antes. E eu quero que você preste atenção em cada palavra que Deus vai falar ao seu coração. Graças à misericórdia de Deus, nós já somos milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, em outros países ao redor do mundo, e a mensagem do Evangelho tem tocado em muitas vidas. E eu sei que quando isso acontece, quando você deixa a palavra do Senhor entrar na sua vida, a sua vida começa a mudar. Porque quando você dá espaço para o Espírito Santo agir, ele começa a fazer uma revolução, uma grande transformação de dentro para fora. Você que antes era uma pessoa estressada, uma pessoa que não tinha paciência com ninguém, de repente você começa a ter calma, domínio próprio, você começa a respeitar as pessoas, você não fica querendo se vingar, devolver na mesma moeda, tudo porque Jesus está te mudando. E eu confesso para vocês uma coisa, eu já vi verdadeiros milagres acontecendo em casamentos, pessoas que tinham um coração extremamente duro, resistente a mudanças. De repente Deus começa a fazer uma obra e a pessoa começa a ouvir as orações aqui e Deus vai trabalhando no coração, vai mudando coisas que para a pessoa antes eram impossíveis. E tudo isso eu só tenho que agradecer ao Senhor. E eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome, escreva-se na frente: Senhor, transforma a minha vida, tá bom? Escreva aqui nos comentários, e você também que ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação para você receber a próxima mensagem, o próximo vídeo que eu colocar, tá ok? Irmãos, eu quero começar já essa mensagem de hoje lendo com vocês um versículo que está em Mateus, capítulo 17. Preste muita atenção no que Jesus disse. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Glória a Deus. Irmãos, Jesus falava muito sobre fé, não é verdade? E a fé não precisa ser uma fé grande, ela tem que ser uma fé em desenvolvimento. Quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele estava falando que o grão de mostarda é a menor das sementes. Porém, quando ela cresce, ela produz uma árvore muito grande que dá sombra para os passarinhos. E assim tem que ser também a nossa fé. Ela pode começar pequena, mas Jesus quer que você cresça na caminhada. E se você ler os evangelhos, você vai ver que o próprio Cristo várias vezes chamou a atenção dos discípulos. E ele dizia: homens de pequena fé, até quando vocês vão duvidar? Irmãos, nós podemos começar pequeno, mas o Senhor quer que a gente se desenvolva na caminhada, que a gente busque conhecer ao Senhor cada vez mais, porque à medida em que a nossa fé for crescendo, nós veremos milagres acontecendo, nós teremos confiança de que Deus não vai nos abandonar, de que Deus fará uma obra linda, de que Deus atenderá os nossos pedidos. Amém? Eu estava lendo aqui uma passagem, irmãos, antes de eu começar a gravar esse vídeo, lá no livro de Josué, capítulo 6. É onde nós encontramos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que fala sobre a queda das muralhas de Jericó. A Bíblia conta que depois da morte de Moisés e da chegada à terra prometida, os hebreus encontraram um desafio que parecia impossível de ser vencido. Eles chegaram diante de Jericó, uma cidade que fazia parte de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Só que essa cidade era cercada por muralhas gigantescas, muito largas, e era impossível eles atravessarem. E como será que eles conseguiram conquistar aquela cidade tão bem protegida? Irmãos, por incrível que pareça, não foram armas poderosas, não foi a capacidade do homem, mas foi simplesmente um grito forte que eles deram. Porém, eu quero te dizer uma coisa: o grito das pessoas não fez cair as muralhas, mas foi a obediência ao Senhor. Porque Deus deu a instrução para Josué, dizendo o seguinte: olha, no 7º dia vocês vão dar um grito em volta dessa cidade
e a muralha vai cair. Então essa é uma história que fala sobre a fidelidade de Deus ao seu povo. É uma história de milagres. E eu não quero te mostrar aqui que foi fácil, que foi tranquilo. Não. Eu imagino que muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas quiseram desistir, muitas pessoas não sabiam o que tinha depois daquele muro e por causa disso elas ficaram temerosas. Mas Josué, como um grande líder levantado por Deus, encorajou as pessoas e motivou elas a não desanimarem. E qual foi a estratégia que Deus deu para eles? Nos 6 primeiros dias, as pessoas deveriam caminhar em silêncio e no 7º dia, elas teriam que tocar trombetas enquanto marchavam 7 vezes em torno da cidade. E em seguida, se eles fizessem tudo certinho, Deus disse que as muralhas iriam cair e Israel poderia conquistar a cidade. Só que, irmãos, havia um porém. Aquela ordem que Deus disse, aquele plano de batalha, não é algo que os guerreiros de Israel estavam acostumados. Não é algo que fazia sentido, aliás, parecia um absurdo, porque eles sabiam que aquilo não teria poder nenhum contra aquela muralha. E da mesma forma, irmãos, muitas vezes Deus vai nos pedir algo que parece não fazer sentido. Às vezes você vai querer entrar em um negócio, você vai querer fazer uma parceria, mas o Senhor vai dizer não. E aí você vai ficar sem entender, porque aos seus olhos parece que aquilo não tem como dar errado, parece que aquilo é promissor. Mas, irmãos, vale a pena obedecer à direção de Deus. Muitas vezes Deus vai tocar no seu coração para terminar com um namoro que é um jugo desigual, porque a outra pessoa não está buscando ao Senhor, mas você pensa, o que tem de mais eu estar com aquela pessoa? Mas, irmãos, devemos obedecer à palavra do Senhor sem questionar. Devemos confiar que tudo que está na Bíblia é para o nosso bem. Eu me lembro que eu me converti aos 18 anos de idade. Irmãos, eu era virgem, eu nunca tinha tido uma relação sexual. E foi então que eu ouvi falar sobre o sexo antes do casamento, que é pecado, que o plano de Deus para nós é dentro do matrimônio. Irmãos, aquilo para mim foi muito difícil porque eu tinha desejos carnais, eu tinha desejo de conhecer essa área sexual, mas foi então que eu tomei a decisão de obedecer a Deus. Em uma oração, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele me fez acreditar que iria valer a pena obedecer à voz do Senhor. E eu me casei com 28 anos, virgem, a minha esposa também. Irmãos, valeu a pena obedecer ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você, que já teve relações antes do casamento, você está com um pecado imperdoável. Não é verdade. Se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, você já está perdoado através do sangue de Jesus e Deus pode te dar um recomeço abençoado. Você pode ter um casamento na presença do Senhor, você pode ser muito feliz em todas as áreas. Mas é natural que quanto mais você obedece à palavra do Senhor, mais frutos você colhe. E isso eu estou falando em todas as áreas da vida. Devemos consultar ao Senhor para saber qual é a vontade dEle. E muitas das coisas que a gente ora, irmãos, já está revelado na Bíblia. Nós não precisamos sequer ficar pedindo conselhos ou então pedir para Deus nos revelar a sua vontade, porque muitas coisas já estão reveladas na Bíblia. É claro que a Bíblia não vai falar sobre todos os assuntos, até mesmo porque naquela época, por exemplo, não existia namoro, não existia drogas. Só que, por exemplo, se você usar drogas hoje, você não precisa se aprofundar muito na Bíblia para saber que isso é pecado. Afinal de contas, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos protegê-lo, devemos cuidar muito bem dele. Então na Bíblia não tem resposta para todas as coisas específicas, mas na Bíblia você vai encontrar os princípios para uma vida de santidade, uma vida feliz e abençoada. Amém? Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui nessa história. Nós devemos ser obedientes a Deus, mesmo sem entender nada. E por mais que aquelas pessoas achassem um absurdo, uma ideia muito louca ter que ficar andando em volta da muralha, eles decidiram engolir o orgulho e obedecer à voz do Senhor. E não existe outra maneira de você ter vitória na sua vida, a não ser obedecer o que está escrito na palavra e aquilo que Deus fala com você diretamente. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história e que eu quero que você aprenda também é a respeito do poder do silêncio. A Bíblia conta que durante os 6 primeiros dias de marcha em torno dos muros de Jericó, Josué disse para o povo não fazer nenhum tipo de grito, não fazer barulho. Eles deveriam caminhar em silêncio. E eu sei que também isso pode parecer estranho, afinal de contas, os gritos de guerra eram muito importantes para se conquistar uma vitória, pois fazia com que os inimigos ficassem intimidados com a força do exército.
E por outro lado, o silêncio durante uma batalha apenas mostrava fraqueza e medo. Então por que será que Deus pediu para eles marcharem em silêncio? Eu acredito que foi por duas razões. A primeira é porque o silêncio nos permite ouvir a voz do Senhor. E quando você está em silêncio, você fica mais reflexivo, você fica mais atento à voz do Espírito Santo. E a segunda razão que eu entendo é que quando você está em silêncio, você mostra que está na presença de alguém maior. É uma posição de humildade. E quando a gente se silencia na presença do Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele é quem comanda a nossa vida. Amém? A Bíblia diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, irmãos, é momento de nós nos aquietarmos. Eu sei que quando estamos com problemas, corremos de um lado para o outro, pedimos conselhos, reclamamos, lamentamos. Mas é muito importante nós irmos para a presença do Senhor e fortalecermos a nossa fé na presença dEle, orando, buscando e principalmente aquietando o nosso coração. Amém? E é por isso que nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos pedir que o Senhor acalme a nossa alma, aquiete o nosso mar turbulento. Irmãos, a última lição que eu aprendo aqui nessa história de hoje é que nós devemos perseverar. Deus não mandou o povo andar em volta da cidade por apenas um dia. Foram 7 dias marchando. E quando chegou no 7º dia, eles deveriam caminhar 7 voltas ao redor da cidade. Irmãos, será que Deus poderia derrubar as muralhas em apenas um dia? É claro que sim, mas Deus queria provar a fé das pessoas. Ele queria saber se elas iriam perseverar. E muitas vezes nós que estamos nesse mundo imediatista, queremos tudo para ontem e ficamos frustrados se as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam, irmãos. Se Deus mandou caminhar, caminhe mais, prossiga olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Eu falo isso porque as pessoas de hoje não querem esperar mais, não querem esperar para encontrar uma pessoa de Deus e logo elas já ficam carentes, logo elas já querem agir por conta própria, logo já estão mandando mensagem para o contato no celular, já querem marcar um encontro. Irmãos, vamos sair dessa situação, vamos buscar ao Senhor, pedir que Ele aquiete a nossa alma, que Ele nos faça ser perseverantes no nosso propósito. Guarde isso que eu vou te dizer agora. O segredo do sucesso é a constância no propósito. Não adianta você ter o propósito de andar com Deus somente no domingo à noite lá no culto. Você tem que manter o seu propósito todos os dias da sua vida. E aí você verá o milagre acontecendo. Deus trabalhando, Deus agindo em seu favor. Amém? Por isso escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Irmãos, nós vamos orar agora. Esse é o momento mais especial. É a hora em que nós aquietamos o coração e decidimos ouvir a voz do Senhor, decidimos entregar a Ele todas as nossas angústias e preocupações. Aleluia. Então, se você puder, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora, mas se você puder também, ore aonde você está. Não importa se é no trabalho, se é no trânsito, se é no banheiro, não importa. Faça a sua oração e também não importa se é uma oração em silêncio. Deus vê o que está no seu íntimo, no seu interior. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos renova. Ela é o pão diário que nós precisamos, é o nosso alimento espiritual. Ó Senhor, nos ajude a entender os seus planos e a entender que o seu tempo é perfeito. O Senhor não faz nada antes da hora, nem depois. O Senhor chega na hora certa. Oh Pai, nós queremos ver as tuas promessas se cumprindo em nós. Por isso nós nos comprometemos a ouvir a tua voz, a te obedecer em todas as circunstâncias. Senhor, faz cair diante de nós os muros que têm nos separado da tua vontade. Esses muros de pecados, de vícios, são tantas barreiras, tantos obstáculos. Senhor, muitas vezes são as pessoas que nos atrapalham na caminhada. Não nos deixe, Pai, ser influenciados pelos conselhos dos ímpios, pelas pessoas que nos rodeiam. Queremos ter uma posição firme, queremos vencer o medo de não agradar a todos. Senhor, nós sabemos que não é possível andar contigo e ao mesmo tempo agradar a todas as pessoas. Pai, fortaleça a nossa fé, as nossas convicções. E eu sei, meu Pai, que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora ainda estão presas ao pecado,
ainda não abandonaram, não renunciaram à vida que eles levavam antes de Jesus. Pai, dá força para cada um de nós, para que a gente trilhe a caminhada da obediência, da fidelidade ao Senhor. Assim como as muralhas de Jericó caíram na hora certa, depois deles obedecerem a palavra, nós queremos, meu Pai, ser fiéis, ainda que os nossos sentimentos digam que não vamos conseguir, ainda que os nossos pensamentos mintam para nós. Nós queremos, meu Pai, obedecer a sua voz. E eu já te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem pensamentos de paz, de bênçãos para cada um de nós. Eu abençoo, ó Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora, cada homem e cada mulher. Pai, eu te peço, dá, Senhor, uma vida cheia de vitórias, cheia de alegrias, Pai. Livra do nosso caminho, Pai, todas aquelas pessoas invejosas, pessoas que não desejam o nosso bem, pessoas que muitas vezes nos ofendem, que nós possamos, meu Pai, demonstrar o amor de Jesus, que possamos ter força e graça para perdoar quem quer que seja, que nós possamos ser parecidos com Jesus. Esta é a nossa oração hoje, Pai, que o Senhor nos dê serenidade, nos dê domínio próprio, amor e compaixão. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações,
O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais.
Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira:
Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu.
Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.